Eu sou Tânia Vidal. Estou aqui na minha casa para contar para vocês uma história muito interessante. Não é uma história comum que alguém pensou, escreveu e depois contou. Não, essa história aconteceu de verdade. É a história da fundação do município de Niterói, o município onde nós vivemos. Eu vou contar para vocês a história de Niterói, de vila a cidade. Vamos lá? Niterói é um município da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Existe uma cidade que tem o mesmo nome do estado, Rio de Janeiro, e ela é vizinha de Niterói. Tem uma ponte muito famosa que une o município do Rio de Janeiro ao município de Niterói. É a ponte Rio-Niterói, cujo nome verdadeiro é Ponte Presidente Costa e Silva. A ponte Rio-Niterói foi inaugurada no dia 4 de março do ano de 1974. Antes da ponte Rio-Niterói, os dois municípios se uniam, a travessia de carro entre o município de Niterói e o município do Rio de Janeiro era feita através de barcaças, ou seja, barcas grandes e abertas onde os carros entravam e eram conduzidos pelo mar de um lado para o outro da Baía de Guanabara. Mas com a construção da ponte Rio-Niterói, tudo ficou muito mais rápido, não é verdade? Niterói foi capital do estado por duas vezes, de 1834 a 1894 e de 1903 a 1975. É a única cidade do Brasil que foi fundada por um índio, o cacique Terminóis Araribóia, que em Tupi-Guarani significa cobra da tempestade ou cobra feroz. E eu fico muito orgulhosa de poder contar essa história para vocês. Quando Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil no ano de 1500, vários países da Europa passaram a se interessar por nossas terras. De território imenso e cheio de riquezas naturais, o Brasil começou a sofrer com as invasões dos estrangeiros. Eles vinham pelos mares, única via de transporte para longas distâncias na época. Foram muitas e muitas invasões, mas a que nos interessa agora é a invasão francesa na Baía de Guanabara. Aqui, olha, os navios franceses com a bandeira francesa, estão vendo? Vermelha, azul e branca, chegando na Baía de Guanabara. Essa história que eu vou contar para vocês é muito antiga, pois aconteceu em 1555, 55 anos depois do descobrimento do Brasil, não é? Nicolas Durand de Villegagnon era um francês muito importante. Entre seus títulos estavam de Cavaleiro de Malta e Vice-Almirante da Bretanha. Um dia, ele chegou na Baía de Guanabara e ficou encantado. Admirou tanto sua beleza e sua riqueza natural que resolveu por aqui se estabelecer. Ele fundou uma colônia com o objetivo de explorar as terras e a batizou com o nome de França Antártica. Os moradores dessa colônia se instalaram numa ilha e que a batizaram com o nome de Ilha de Villegagnon. Por lá construíram um forte, Forte Coligny. A Ilha de Villegagnon hoje abriga a Escola Naval e fica em frente ao aeroporto Santos Dumont. Quem não ficou nada satisfeito com essa história de colônia francesa foram os portugueses. Afinal, foi um deles que descobriu o Brasil, não foi mesmo? Por esse motivo, eles julgavam que todas as riquezas que existiam nessa terra eram deles. Nessa época, a regente de Portugal, Dona Catarina, quando soube da invasão portuguesa, ficou tão brava que mandou Mendes Sá, um fidalgo e administrador português de sua confiança, com a missão de expulsar os franceses da Baía de Guanabara. Mendes Sá mostrou o que veio, arrasou o Forte Coligny, instalado na ilha de Villegagnon, e depois disso voltou para São Vicente, hoje município do estado de São Paulo. Tá? Mas os franceses não se conformaram com a derrota. Eles fugiram, se embrenhando pelas matas, mas tempos depois retornaram. Tinham como aliados os índios tamoios. Com seu apoio, fixaram-se na ilha de Paranapuã
e recomeçaram a sua luta por uma fatia desta terra. Aqui nós vemos os franceses e um índio tamoio com uma luneta observando a Baía de Guanabara. Desta vez, Mendes Sá resolveu enviar seu sobrinho para resolver a questão, o capitão mor Estácio de Sá. Mas sabendo que não possuía homens suficientes para combater e expulsar os franceses, pediu ajuda ao já catequizado índio Terminó Araribóia, amigo dos portugueses, que havia recebido o nome de Martim Afonso de Souza. Os terminóis, tempos antes, haviam sido expulsos da ilha de Paranapuã, hoje Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, pelos índios tamoios, de quem se tornaram inimigos. Tiveram que seguir para o norte, para a capitania do Espírito Santo. Por esse motivo, eles tinham razões suficientes para ajudar os portugueses a expulsar os franceses. Assim, os índios terminós da Baía de Guanabara aceitaram se unir a Estácio de Sá e seus homens para combater os franceses. Aqui nós temos Estácio de Sá e Araribóia, o cacique Araribóia, selando o compromisso de lutarem juntos para expulsar os franceses da Baía de Guanabara. No dia 20 de janeiro de 1567, Araribóia e Estácio de Sá fizeram um ataque aos inimigos e saíram vitoriosos. Araribóia e sua tribo não retornaram à capitania do Espírito Santo, pois tinham esperança de voltar a habitar a ilha de Paranapuã, mas esta havia sido dada de Sesmaria a Salvador de Sá, primo de Mendes Sá e irmão de Estácio de Sá, que veio a ser governador do Rio. Daí o nome Ilha do Governador. Então a ilha de Paranapuã hoje em dia se chama a Ilha do Governador, porque ela foi residência de um governador do Rio. Tá? E Sesmaria é uma porção de terra que o rei de Portugal doava a um nobre ou alguém de seu conhecimento, né, ou alguma pessoa importante, conhecida do rei, com o objetivo de desenvolver aquela terra para o rei. Mendes Sá achou por bem manter os terminóis por perto da cidade para contar com sua ajuda em qualquer eventualidade. Assim, resolveu atender a uma solicitação feita por Araribóia, que em pagamento aos seus serviços feitos a Estácio de Sá, lhe fossem doadas umas terras na banda de além-mar, isto é, no outro lado da Baía de Guanabara. Esse território compreendia as Barreiras Vermelhas, terras de argila vermelha que se estendiam da praia de Boa Viagem até a ponta do Graguatá, passando ao lado da água salgada pelo rio acima, pelo caminho do norte e do nordeste uma légua. Ele queria que neste local os índios fizessem seus lares e fazendas. Uma explicação aqui. Quando os portugueses chegaram na Baía de Guanabara, quando eles entraram na Baía de Guanabara, eles não identificaram que fosse uma baía, que fosse mar, água salgada, embora a água fosse salgada. Eles acharam que era o rio. Daí o nome do nosso estado, Rio de Janeiro, porque os portugueses chegaram aqui no mês de janeiro. Então, quando ele diz, passando ao longo da água salgada, pelo rio acima, pelo caminho do norte e nordeste, uma légua, porque eles consideravam que ali era um rio, ali havia um rio e não uma baía, entendeu? Aqui está Mendes Sá e Araribóia selando o compromisso da doação das terras da banda de além-mar. Em 1589, uma epidemia devastou a aldeia de São Lourenço dos Índios, matando inclusive Araribóia, e com isso a aldeia entrou em decadência. Anos mais tarde, D. João VI visitou a Praia Grande com grande frequência para os seus famosos banhos de mar, residindo no palacete de São Domingos e agregando assim importância à vila. Em 10 de maio de 1819, D. João elevou a povoação de São Domingos da Praia Grande à categoria de Vila Real da Praia Grande. Aqui nós temos uma ilustração do palacete de D. João VI em São Domingos. Em 1535, quando foi elevada à categoria de cidade,
a Vila Real da Praia Grande foi rebatizada com o nome de Niterói, mesmo que conserva até os dias de hoje. Niterói, água escondida. A ideia de água escondida vem da forma como a Bahia é protegida por colinas, de tal modo que só ao penetrar na Bahia é que se descobre a sua vastidão. O município de Niterói é dividido em 5 regiões: Norte, Praias da Bahia, Pendutiba, Leste e Oceânica. O município de Niterói possui uma área de 131.008 km², dividido em 52 bairros, com uma população de 517.786 habitantes, segundo a estimativa do IBGE em 2018. Gente, a estimativa do IBGE que eu tenho aqui é de 2018, nós estamos em 2020, então a população de Niterói já está muito maior do que está relatado aqui nesses 511.786 habitantes. Concordam comigo? São 11 quilômetros de litoral, com praias de Bahia e no oceano, a famosa região oceânica de Niterói, e com uma qualidade de vida que está entre as mais elevadas do país, de acordo com os padrões da ONU, Organizações das Nações Unidas. Aqui eu acho que todo mundo já conhece essa estátua do índio Araribói, que fica lá na Estação das Barcas, no centro de Niterói, e na estação que leva o nome dele, Estação Araribói. Ele fica lá de braços cruzados, tomando conta da cidade que ele fundou. Acho que todos conhecem, né? Niterói é rica em pontos turísticos. O primeiro que eu vou citar para vocês vai ser o Parque da Cidade. É de onde a gente pode ver, pode observar todas as praias do município, tanto as praias da Baía de Guanabara quanto as praias da região oceânica. E um programa lindo para o final de tarde é admirar o pôr do sol no Parque da Cidade. Não há programa melhor. Quando passar ao nosso isolamento social, eu sugiro que vocês um dia peçam aos seus pais que os levem para assistir o pôr do sol no Parque da Cidade. Vocês não vão se arrepender. Aqui nós temos a igreja de São Lourenço dos Índios, que foi edificada na aldeia de São Lourenço dos Índios realmente. Tá? E ela está lá até hoje, no bairro de São Lourenço, que fica ali perto da ponte Rio-Niterói. Um outro cartão postal de Niterói é o MAC, o nosso Museu de Arte Contemporânea, cujo projeto é do arquiteto Oscar Niemeyer, conhecido mundialmente. O MAC é hoje um símbolo de Niterói. E aqui embaixo, a praia de Cambuinhas, né? Nosso lugar preferido de lazer. Todo município tem os seus símbolos cívicos, e Niterói não podia ser diferente. Aqui nós temos o brasão do município de Niterói. E olha, aqui nós podemos observar 7 torres douradas. Essas torres são douradas por Niterói ter sido capital de estado. E quando o brasão foi confeccionado, Niterói era a capital do estado do Rio de Janeiro. Aqui, vou mostrar aqui que fica melhor para vocês verem. Aqui nós temos o cocar e 2 flechas cruzadas embaixo, numa referência aos índios Terminóis e Araribóia. Do outro lado, nós temos o anagrama da Companhia de Jesus, dos índios jesuítas, né? dos padres jesuítas que andaram por todo o interior do estado do Rio, São Paulo, Espírito Santo, pregando e catequizando os índios. E embaixo, 3 setas, né? 3 setas, lembrando a aldeia de São Lourenço dos Índios. Aqui nós temos uma coroa em referência a Dom Pedro I. E do outro lado nós temos a roda dentada, que é o símbolo da indústria, e o cetro de Mercúrio, que é o símbolo do comércio. E embaixo nós temos a famosa Pedra da Itapuca, também um dos símbolos de Niterói. Aqui nós temos 3 datas diferentes. Olha,
podemos aqui ver 3 datas diferentes. 1573, a fundação da aldeia de São Lourenço dos Índios. 1819, a elevação à categoria de Vila Real da Praia Grande. E 1835, elevação da Vila Real da Praia Grande à categoria de cidade, recebendo assim o nome de Niterói. E aqui nós temos a bandeira do município de Niterói. Azul, branco e no meio do branco o brasão que eu acabei de mostrar para vocês. O branco evoca a paz do município. O azul nos remete ao mar, ao comércio marítimo que sempre foi forte no município de Niterói. E aqui o seu brasão ostentado e ornamentando a nossa bandeira. Eu espero que vocês tenham gostado da minha história, que vocês tenham curtido a história da fundação do município de Niterói. E daqui para frente, quando alguém perguntar para vocês de quem é aquela estátua que a gente pode ver lá na Estação das Barcas, no centro de Niterói, vocês já sabem que é de um índio Terminó, né? O cacique Araribóia, fundador da nossa cidade. Obrigado e até a próxima.